Bem-vindos a mais uma exploração detalhada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uns documentos bem fascinantes que mostram o retrato de uma organização secreta e, olha, muito particular, a família Giovanni. É isso aí. O material que a gente tem cobre muita coisa, né? Desde as origens meio obscuras, a estrutura familiar que é, vamos dizer, intensa. Intensa é pouco. E tem também essa obsessão muito específica com a morte, com o além. A ideia aqui é tentar entender o que realmente move esse clã que é tão poderoso quanto, assim, sombrio. Exato, desvendar as camadas. E pra gente já sentir o clima dessa família, vamos direto pra uma cena que, nossa, os documentos descrevem com os detalhes bem perturbadores. Boston, tá. Mansão dos Millionaire. Ah, essa cena é marcante. Imagina, Kay Polerno chega claramente apreensiva. É uma reunião de família, mas a escala, a tensão, é tudo novo pra ela. Aí a tia-avó dela, Isabel, que parece uma figura de outro tempo, dá um presente pra ela. Um presente bem peculiar. Totalmente, uma arma de choque. Aí a Kay pergunta, né, vou precisar disso? E a resposta da Isabel é de arrepiar. Nunca se sabe, mesmo com a família. Nossa, essa frase já diz tudo, né? Que ambiente. Demais. A atmosfera fica ainda mais pesada quando o primo, um primo dela descrito como pálido, meio curvado, sabe? Ele aborda ela, o pôr do sol lá fora é descrito como cansado e anêmico, um mau sinal talvez. Com certeza, a descrição já cria um clima. E no jardim, isolado, a conversa que a Kay talvez esperasse não acontece. O primo parece obcecado, fala em ter um filho sangue puro, Giovanni, antes que seja tarde demais pra ele. E aí, ele ataca ela. Do nada. Assim? Assim. E a Kay reage instintivamente, usa a arma de choque que ganhou e, em pânico, bate nele até ele cair, imóvel. Uma introdução bem brutal ao mundo dos Giovanni, né? Nossa, que violência. E isso numa reunião de família. E o que deixa tudo ainda mais sinistro é que, enquanto a Kay tá lá fora, lutando pela vida, literalmente, dentro da mansão, o destino dela e o do primo estão sendo debatidos. Pelos anciões, os Anziani. É quase um teatro macabro mesmo. Totalmente. Tem o Diego Giovanni, o patriarca ancestral, que parece jogar xadrez com a vida das pessoas, o Acorre, defendendo o primo, que é descendente dele, o Eric Milner, o anfitrião visivelmente tenso, e a própria Isabel, só observando. Uma dinâmica de poder clara ali. E a discussão é sobre abraçar o primo, ou seja, transformar ele em vampiro. O Acorre insiste, mas o Diego mostra uma hesitação assim muito calculada, sabe? Típico jogo de poder dos mais velhos. Mas aí a reunião revela mais coisa. O Diego solta uma bomba. Stuart Milliner, outro membro da família, está comprometido por um laço de sangue, aquela ligação mística de lealdade forçada com alguém de fora da família. Opa, isso é grave para eles. Muito grave. A fúria contida do Diego é toda direcionada para o Eric, o anfitrião que mal consegue esconder o próprio ressentimento. É um vislumbre da paranoia, do controle absoluto que manda nessa família. Controle e desconfiança, né? Sempre presentes. E o timing é cruel. A Kay volta pra dentro da casa, coberta de sangue, bem na hora que essa tensão toda explode. O Acorre fica furioso quando descobre o que aconteceu com o primo e parte pra cima dela. Nossa. Mas o Diego intervém. E a decisão final é perversa. O Acorre vai abraçar a Kay e a Isabel vai abraçar o primo. Uma troca de presentes envenenados, basicamente. Essa justa posição que você descreveu no início é realmente fundamental para sacar os Giovanni. Fora tem a violência crua, um medo, a reação desesperada da Kay. Dentro tem essa fachada de reunião familiar que esconde um jogo de poder de séculos, controle total, decisões sobrenaturais com consequências para a eternidade. Exato. A fachada de negócios, de família respeitável, e por trás a realidade de manipulação, traição e esse domínio sobre a morte. Esse paradoxo é a marca registrada dos Giovanni. Define eles. Certo, essa introdução já deu para sentir o clima tenso. Mas vamos voltar um pouco. De onde veio essa família, afinal?
As fontes levam a gente lá para trás. Império Romano, uma família chamada Jovian. Isso, os Jovian. Eram mercadores, né? Focados em navegação. Sim, e o interessante é que tem umas sugestões de que eles podem ter, talvez sem saber direito, transportado vampiros ou até aquela terra especial que alguns precisam para descansar, sabe? É uma possibilidade. O mundo antigo era cheio dessas conexões ocultas. E eles já tinham, desde aquela época, uma relação meio diferente com o sobrenatural. É o que parece. Especificamente com espíritos de ancestrais mencionam um tal de Dispater, os lares familiares. Começou como respeito, veneração, mas as fontes indicam que isso evoluiu para uma tentativa de comandar esses espíritos. Aí já começa a ficar interessante. Parece que a riqueza e a influência deles já começaram a se misturar ali, sabe? Negócios e necromancia andando juntos desde o comecinho. Exatamente. E a mudança para Veneza, que deve ter sido lá pelos séculos 8 ou 9, foi um movimento muito estratégico. Adotar o nome Giovanni não foi só trocar de nome, né? Não, claro que não. Aconteceu durante a questão iconoclasta, um período de briga religiosa forte. Jovian tinha umas conotações pagãs muito óbvias. Giovanni, bem mais neutro, ajudou a família a navegar essa confusão toda, acalmar os ânimos internos e principalmente consolidar o poder econômico e político na República de Veneza que estava nascendo. Foi uma reinvenção calculada para eles prosperarem naquele novo cenário. Entendi, uma jogada inteligente. E como o vampirismo entra nessa história toda? É aí que surge o clã Capadócio, pelo que eu entendi? Exato, os Capadócios. Um clã conhecido por essa abordagem quase acadêmica da morte, fascinados pelos mistérios dela. E o que chamou a atenção deles nos Giovanni foi justamente essa habilidade necromântica deles, que era diferente, né? Os Giovanni focavam mais em espíritos, enquanto os Capadócios estudavam mais os cadáveres, as doenças, o fim físico da vida mesmo. Sim. E as fontes apontam para uma falha meio crucial na abordagem dos capadócios. Uma interpretação talvez literal demais de textos antigos sobre morte, transcendência. Eles buscavam a divindade conhecendo a morte, mas parece que perderam as nuances, as metáforas, sabe? Entendi. Ficaram presos na letra. Exato. E nesse cenário surge Augustus Giovanni, o patriarca mortal. Ele viu ali uma oportunidade e fez um pacto. O conhecimento necromântico único da família dele, em troca do abraço vampírico para ele e para os descendentes mais próximos. Uma troca de segredos por imortalidade. Uma troca perigosa. Muito. E a desconfiança já existia desde o início. Figuras capadócias como Constância e Jafet, que foram encarregadas de transformar o Augustus, supostamente guardaram para si uma parte da Vita, o sangue vampírico potente do ancião capadócio que seria usado na transformação. Ah, já começou com traição. Um pequeno ato de traição, talvez por medo, talvez por cálculo, mas que já mostrava o que viria pela frente, já revelava a natureza transacional e perigosa dessa relação toda. E aí a gente chega no ponto de virada, o ano de 1444. Aqui, as fontes descrevem um evento assim, cataclísmico. August Giovanni comete diableri no próprio fundador do clã capadócio. Exato, a diableri. Para quem talvez não conheça o termo nesse universo, diableri é o ato de consumir a alma e o poder de outro vampiro, geralmente um mais antigo. É um tabu enorme, mas dá um poder incrível. Um poder imenso. E com esse ato, o August não só roubou esse poder, mas basicamente destruiu os capadócios por dentro e elevou os Giovanni ao status de clã vampírico independente. Uma traição numa escala épica. Imagina as consequências disso. Giovanni como um poder novo e muito temido. Segundo o surgimento da tal maldição de Lâmia. Lâmia era uma figura importante entre os capadócios, talvez ligada a uma linhagem de feiticeiras dentro do clã. Ah, interessante. A lenda diz que, quando foi destruída por Augustus ou pelos seguidores dele, ela lançou uma maldição. O beijo dos Giovanni, a mordida que transforma, passaria a causar uma dor excruciante em vez daquele êxtase que normalmente acontece. Nossa, que marca! Uma marca permanente e dolorosa.
Um lembrete constante da traição original deles. E teve mais coisa, né? Os Premacines. Sim, os Premacines. O nome é até uma piada interna veneziana. Algo como pré-masca ou antes da mordida, se referindo aos Giovanni que foram abraçados antes de 1444, quando ainda eram só uma linhagem mortal sob a tutela dos Capadócios. Entendi. Os que vieram antes da grande traição. Exato. Depois da Diablerie, eles viraram meio que párias dentro do novo clã Giovanni. Figuras obscuras, ressentidas, com potencial para serem dissidentes. Tem uns rumores fortes de que alguns ainda existem escondidos nas partes mais antigas e submersas de Veneza, guardando segredos perdidos. Que loucura! E o que veio depois dessa tomada de poder? Uma purga implacável. Os Giovanni passaram séculos caçando e exterminando sistematicamente os capadócios que sobraram. Uma campanha de genocídio metódica, sabe? E ninguém fez nada? A Camarilla? Bom ponto. Um detalhe crucial aqui é a postura da Camarilla, a principal sociedade vampírica. A promessa de 1528 foi na prática um acordo de não interferência. A Camarilla era relativamente nova na época, buscava estabilidade acima de tudo. Ah, entendi. Eles viram essa briga de Giovanni Capadócio como uma questão interna e preferiram olhar para o lado, sabe? Deixaram os Giovanni terminarem a limpeza para evitar uma guerra maior que poderia desestabilizar a seita toda. Uma neutralidade bem conveniente que facilitou o extermínio. Conveniente pra eles, né? Terrível. Essa história toda de origem, cheia de traição, poder bruto, faz a gente pensar como uma família que nasce assim funciona hoje em dia. É uma ótima pergunta. As fontes falam muito de uma obsessão quase doentia com linhagens de sangue. Tem o núcleo Giovanni, claro, mas eles trouxeram outras famílias para dentro ao longo dos séculos. Os Milliner de Boston, que a gente já viu, banqueiros com um pé no oculto. Os Dunser da Escócia também, ligados a terras e espíritos antigos. Tem os Pisanob do México, com conexões pré-colombianas. Os Della Passagiglia, mais voltados para o comércio no Oriente. Os Giberti, na África. Os Putanesca, da Sicília. Ah, os Putanesca. Esses são conhecidos por serem o braço armado, né? Os músculos. Exatamente. E os Rossellini, também italianos. Falando nos Milliner, as fontes detalham uma rivalidade histórica quase pessoal deles com a família Kennedy em Boston. Sério? Com os Kennedys? Sim, é descrito como algo que começou com um patriarca Milliner e continuou com os Milliner supostamente sentindo uma satisfação meio sombria com as tragédias dos Kennedy. Já os putanescas são chamados mesmo de músculo, os assassinos, os executores com laços fortes no crime organizado e uma fama de vingança brutal. Cada família parece trazer uma especialidade para esse conglomerado Giovanni. Exato. E dentro dessa estrutura toda, ainda tem um preconceito forte baseado no sangue. Único sangue, que seriam os Giovanni puros, contra doppio sangue, que são os das famílias agregadas ou de uniões mistas. Essa distinção é importante para eles. E as fontes mencionam abertamente práticas incestuosas como uma tentativa bizarra de manter a pureza do sangue, o que, claro, geneticamente é um desastre, mas na lógica distorcida deles é visto como status, como poder. Isso não tem como gerar um ambiente saudável. Definitivamente não. É um barril de pólvora. E essa dinâmica toda se reflete na política do abração. Quem vira vampiro é uma decisão super controlada pelos Anziani, como aquele Diego que a gente viu na cena inicial. Imagino. Existe uma preocupação constante com a geração vampírica à distância do vampiro original, Caim, né? Vampiros de geração mais alta, mais distantes, são menos poderosos individualmente. Isso reduz o risco deles serem uma ameaça para os anciões através da diableria. Faz sentido na lógica deles. Por outro lado, um ancião muito poderoso poderia criar uma prole muito forte. Mas isso também é um risco. É um cálculo o tempo todo, de poder e controle. Tinha aquele ritual também, né? O beijo de procuração. Tinha sim. Um membro mortal da família virava um carniçal. Um humano que recebe sangue vampírico e fica mais forte, como um estágio de teste antes do abraço completo. Servia para testar lealdade, aptidão. Uma espécie de estágio probatório macabro. Exato. Mas as fontes indicam que isso está caindo em desuso. Talvez porque complique ainda mais os laços de sangue, sabe?
Um carniçal desenvolve uma ligação emocional e sobrenatural muito forte com o doador. Numa família que já é marcada por incesto, paranoia, rivalidades, esses laços podem ficar perigosos demais, imprevisíveis. Com certeza. Além do dinheiro e dessa estrutura familiar toda complicada, qual é a grande força deles? A obsessão que define os Giovanni é a necromancia, claro. Mas não é só falar com fantasma, né? Não, é bem mais complexo. As fontes detalham um domínio bem específico sobre espíritos. Eles fazem uma distinção entre spirit, que seriam fantasmas mais comuns, ligados a pessoas ou lugares, e spectre, espíritos já corrompidos, malévolos, quase demoníacos na natureza deles. Entendi a diferença. E eles manipulam as catene, que são os grilhões que prendem esses espíritos ao nosso mundo. Podem ser objetos, locais, até pessoas. E qual o objetivo final disso tudo? Para que tanto poder sobre os mortos? O objetivo final é algo que eles chamam de a noite infinita. A ambição é colossal: derrubar de vez o sudário, a barreira mística que separa o mundo dos vivos do além, o reino dos mortos. O quê? Fundir os dois mundos? Exatamente. Fundir os dois mundos sob o controle de Giovanni. Originalmente, eles acreditavam que para conseguir isso precisariam do poder concentrado de 100 milhões de almas aprisionadas. Um projeto para milênios de coleta paciente. 100 milhões de almas? Nossa! Só que, recentemente, uma coisa mudou drasticamente o jogo. Um evento cataclísmico lá no além, conhecido como Maelstrom. Uma tempestade espiritual de proporções, assim, apocalípticas. Maelstrom. E o que isso causou? Para os Giovanni foi um golpe duplo. Por um lado, foi devastador. Destruiu uma parte gigantesca das almas que eles tinham coletado e guardado por séculos. Anos e anos de trabalho viraram pó espiritual. Que prejuízo enorme para o plano deles. Gigantesco. Mas, por outro lado, o Maelstrom teve um efeito colateral inesperado. Ele enfraqueceu o sudário globalmente. A barreira ficou mais fina, mais permeável. Peraí, então ficou mais fácil atravessar. Exato. E isso gerou uma divisão profunda entre os Anziani. Tem a facção nos prudentes, que vê o sudário fraco como uma oportunidade. Eles argumentam que não precisam mais daquela quantidade absurda de almas. Agora é mais fácil e mais importante capturar os espíritos que foram deslocados pelo Maelstrom e estão mais perto do nosso mundo. Querem explorar essa nova realidade. E a outra facção? E tem os Appassionati, que são mais radicais, mais impacientes. Eles veem a perda das almas como uma catástrofe e acham que o único jeito de recuperar o tempo perdido e chegar na noite infinita é causar mortes em massa agora. Fomentar guerras, epidemias, desastres, para gerar um fluxo rápido de novas almas. Meu Deus, que visão assustadora. Uma visão muito mais agressiva e arriscada, sem dúvida. Essa divisão interna parece um barril de pólvora prestes a explodir. E como essa família, com essas ambições cósmicas e essas brigas internas, se relaciona com as outras facções do mundo sobrenatural? É outra dinâmica complexa. As fontes mostram que, mesmo aí, tem divergências. Figuras como o Acorri são mais pragmáticas, diretas ao ponto. Já o Diego tem aquela visão estratégica de longo prazo, mais antiga. E a Camarilla, por exemplo, como eles veem a Camarilla? Útil. A Camarilla é vista como útil para manter a máscara, a regra de esconder os vampiros dos humanos, mas também acham eles reacionários, burocráticos, fáceis de manipular. Os Giovanni cultivam essa imagem de serem só financistas apolíticos para passarem em meio despercebido, sabe? Entendi. E o Sabá, a outra seita grande? Perigosos, fanáticos, imprevisíveis, mas úteis de vez em quando para manter a Camarilla ocupada ou para direcionar contra inimigos em comum, como setitas. Uma ferramenta descartável, basicamente. Falando em inimigos, os Assamitas, o clã dos assassinos. Ah, os Assamitas. No passado, eram ferramentas úteis, mercenários que eles contratavam. Mas agora, depois que uma maldição antiga que limitava o poder deles foi quebrada, são vistos como rivais perigosos. E como eles lidam com isso? Contra eles, os Giovanni usam as armas de sempre: dinheiro, influência, fantasmas e muita manipulação por trás dos panos. Já os Setitas, o clã da serpente, esses são considerados inimigos existenciais. Por quê?
O que há de tão diferente? Os objetivos são totalmente opostos. Os setitas querem ressuscitar o servil Deus morto deles, Set. O Giovanni, na arrogância suprema deles, querem eles mesmos se tornar deuses, os mestres da morte. É uma guerra fria, sobrenatural, que tensa. E a estratégia central para operar nesse mundo todo hostil sempre foi a fachada. Banqueiros, financistas, consultores, empresários. Tudo para esconder a necromancia e o crime. O Maelstrom forçou uma adaptação tática interessante nisso. Como assim? Com o sudário mais fino, os espíritos estão mais ativos, mais próximos, mas também mais espalhados. Então os Giovanni intensificaram o uso dos negócios mundanos deles para caçar fantasmas. Usar empresas para caçar fantasmas? Exatamente. As fontes mencionam exemplos como a tal Companhia Ergonômica, uma empresa que lida com problemas ambientais em escritórios que provavelmente são infestações espirituais, ou a influência crescente deles na indústria da saúde, em hospitais, necrotérios, até em conselhos de ergonomia. Nossa, Eles usam a estrutura corporativa moderna para localizar, identificar e capturar espíritos que agora assombram lugares e pessoas comuns com mais frequência. Pensa nisso. É necromancia corporativa em escala global. necromancia corporativa. É um conceito e tanto. Com certeza. E isso nos leva a exemplos bem concretos de como essa estratégia funciona na prática. As fontes até descrevem figuras específicas que exemplificam isso, personagens que vivem essa dualidade. Como quem, por exemplo? Embora não tenhamos um foco detalhado num indivíduo hoje, podemos imaginar figuras como um médico renomado, talvez um patologista, que também é um empresário de sucesso com algum software na área de saúde. Essa seria a máscara, a fachada. Entendi. O disfarce perfeito. Exato. A sombra, o lado oculto, seria um necromante frio, usando os hospitais, os necrotérios como seus laboratórios particulares. A ambição seria transformar essa expertise médica numa rede global de controle, sobre médicos, estudantes, cadáveres, até bancos de sangue. O software não seria só um negócio, mas uma ferramenta para mapear e influenciar quase uma rede de espionagem necromântica. Personifica bem essa fusão de capitalismo, tecnologia e o domínio sobre a morte que é tão Giovanni. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente discutiu, o que realmente define o Giovanni? É essa mistura muito bizarra, né? De capitalismo selvagem, laços de família que são incrivelmente tóxicos, opressores. Sim. E crime organizado com um verniz de aristocracia. Exato. E claro, esse domínio profundo, arrepiante sobre os mortos. A ambição deles, a tal da noite infinita, é de uma escala quase inimaginável. Mas eles vivem nesse paradoxo o tempo todo. Exigem lealdade familiar absoluta, mas convivem com traições diárias. A tradição de séculos batendo de frente com o pragmatismo mais moderno e cruel. O Maelstrom, sem dúvida, foi um divisor de águas para eles. Um revés gigantesco que destruiu séculos de planejamento, de coleta de almas, mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, abriu uma janela de oportunidade ao enfraquecer o sudário. Colocou eles numa posição única, né? Exatamente. Num mundo onde essa fronteira entre vivos e mortos está mais instável, mais caótica do que nunca, a expertise deles em necromancia ficou ainda mais valiosa, ainda mais potente. Eles são uns especialistas supremos num campo que de repente virou relevante para todo mundo. Faz sentido. Eles são os mestres do caos que ajudaram a criar, de certa forma. E aqui fica uma reflexão final, sabe? Provocada por tudo isso que a gente viu nessas fontes. Temos essa família obcecada em controlar a morte, em manipular o além, em buscar um poder quase divino através do fim da vida. Sim. Mas, considerando as traições constantes que os documentos mostram, a desconfiança que é regra entre pais e filhos vampíricos, as lutas de poder internas, fratricidas entre as diferentes facções e linhagens, será que o maior obstáculo para a noite infinita não são as almas que faltam, ou os clãs rivais, ou os inimigos externos? Onde você quer chegar? Será que o maior inimigo do Giovanni não é, no fim das contas, a própria natureza autodestrutiva deles?
O que acontece quando uma dinastia que quer controlar a eternidade dos mortos não consegue nem controlar a própria decadência interna? Talvez o legado sombrio do Giovanni seja exatamente essa busca sem fim por um poder que, na verdade, os consome por dentro. Algo para a gente pensar sobre o destino final dessa família tão singular.